pessoal, eu sou Isaura Chimenez, professora de História, e hoje a gente vai falar sobre vexilologia. O que é vexilologia? Vexilologia é o estudo das bandeiras, símbolos, insígnias, estandes. Esse termo ele foi tirado de vexil, que é o termo usado dos estandes do exército romano. Hoje temos até uma federação, que é a Federação Internacional da Associação de Vexilologia, que tem os preceitos, estudos e fala muito sobre essa questão das bandeiras. Bem, hoje a gente vai começar uma sequência de vídeos que vão falar sobre as bandeiras. Eu pretendo falar sobre as bandeiras piauienses, as bandeiras dos outros estados também posteriormente, mas principalmente dos municípios do Piauí. A gente vai iniciar esse vídeo falando sobre a nossa soberana, que é a bandeira nacional, que é a bandeira do Brasil. Bem, a bandeira do Brasil, mesmo oficial, a gente só vai ter bem posterior à colonização. Antes do período pré-colonial, período colonial, a gente não tinha muito essa ideia de nação, essa ideia de pertencimento. A gente vai se apegar a símbolos mesmo da própria coroa, de navios privados, mercantes, que vão trazer as suas bandeiras e a gente vai se adaptar. A primeira bandeira que a gente vai começar a consumir é uma bandeira que vai ser trazida pelos navios mercantes portugueses, que é uma bandeira que ela vai trazer as cores verde e branco, que são as cores da casa de Bragança, que é a família real. Outra bandeira que a gente vai começar a consumir aqui é uma bandeira que ela vai vir no campo branco com esfera armilhar. O que é essa esfera armilhar? A esfera armilhar, ela é um instrumento de astronomia aplicado na navegação que consta o modelo de um cosmo reduzido. Então ela vai vir no fundo branco, essa esfera armilhar. E essa bandeira vai se assemelhar muito também à bandeira dos navios portugueses que vai para as Índias. Só que em vez da esfera armilhar, ela vai vir com a esfera armilhar vermelha. Outra bandeira também que a gente vai começar a utilizar a partir do século XVIII, aqui também como um símbolo, é a bandeira chamada de bandeira para converter a América, que é uma bandeira que ela vai vir com as armas reais da coroa e de Portugal, e ela vai também vir com a esfera armilhar, que é o símbolo do zodíaco em vermelho. Ela vai vir com a mão de um frade na cruz com a mão direita, que vai simbolizar esse convertimento mesmo da América na religião católica, que é a religião oficial de Portugal. Durante o domínio também dos holandeses aqui mais no Nordeste, a gente também vai consumir a bandeira trazida por eles, que são das colônias conquistadas, que são as bandeiras provindas da União dos Países Baixos. Ela vai vir composta por 3 faixas horizontais, que vai ser uma vermelha, uma branca e uma azul. Essas faixas elas vão vir junto com o monograma da Companhia das Índias, que era a companhia dos holandeses, e por cima uma coroa. A gente vai ter uma bandeira nossa, não propriamente nossa, mas na frente que vai ser uma bandeira oficial quando o reino for unido. Vai unir o reino de Portugal, Brasil e Agabes. E a gente vai ter uma bandeira para esse reino unido. Vai ser um brasão das armas reais aqui no Brasil, que vai ser composto por uma esfera armilhar também, de ouro, num campo azul. Esse brasão vai ter um escudo real. E depois, posteriormente, que a gente vai ter a nossa própria bandeira, que vai ser com a independência. Com o período da independência, a gente vai ter uma bandeira muito parecida, na verdade, a diferença que vai ter da bandeira anterior do Reino Unido vai ser basicamente a mesma diferença que vai ter com o Império, no quesito político, quase nada. A nossa diferença vai ser apenas a retirada da coroa da monarquia para a coroa do Império. Basicamente isso. E quem fez toda essa bandeira foi esse cara aqui, que eu vou colocar o nome porque eu não ouso falar o nome dele. Não consigo. Então, a relação de cores. O verde, ela faz referência à casa de Bragança, e que é a casa do Dom Pedro I, e as amarelas simbolizam a casa Habsburgo-Lorena, que é a família da Leopoldina, a mulher de Dom Pedro I. A gente só vai ter outra bandeira na República. Essa bandeira na República, na proclamação da República, a gente vai ter várias bandeiras que vão tentar se colocar no lugar da bandeira anterior. Bem na hora, bem depois da proclamação da República, a gente vai ter o Rui Barbosa implantando uma bandeira, só que ela não vai ficar por muito tempo, ela vai ficar uns 4 dias, ele vai até colocar no jornal A Cidade do Rio. Em São Paulo também a gente vai ter o Júlio Ribeiro também implantando uma bandeira, mas ela não vai ser muito bem aceita, inclusive ela vai se tornar a bandeira de São Paulo. E o Marechal Deodoro da Fonseca, ele vai dizer que a bandeira ela não precisa mudar muito.
a gente vai deixar aquelas partes do verde e amarelo, a gente só vai mudar essa parte que faz referência à coroa, à monarquia. Que ele acredita que a bandeira ela não precisaria mudar muito. Então, no dia 19 de novembro de 1889, vai ter a nossa atual bandeira que temos hoje, com algumas modificações, porque cada estrela remete a um estado, e na época a gente não tinha todos os estados que temos hoje. Com o decreto de número 4, de 19 de novembro de 1889, a gente vai ter a bandeira que temos hoje. E ela é muito peculiar, porque as estrelas que ela tem, que representam os estados e o Distrito Federal, numa faixa branca, elas são de acordo, segundo o decreto, respectivamente com os astros e o azimuth do céu carioca. Então eles vão refletir o céu carioca na noite de 15 de maio de 1889 às 8h30. Então aquele desenho que a gente tem das estrelas, ele reflete o céu do Rio de Janeiro nessa data e nessa hora. Bem, vai ter também outras críticas, porque dizem que não é muito fiel os astros, porque a constelação de Capricórnio, não, a constelação de Câncer é muito menor do que as outras, só que na bandeira ela tá similar, mas eu acho que é por questão de... para não que ficasse muito feio, porque se ela ficasse muito pequena em relação às estrelas ia ficar feio. Enfim, a bandeira ela foi feita daquela forma e ela tem que ser refeita daquela mesma forma. Tem todo um preceito de como você tem que reproduzir a bandeira. Então ela tem que ser reproduzida do jeito que ela é hoje, do jeito que ela foi instalada. E as propostas que foram rejeitadas dessa bandeira? A gente teve diversas propostas que foram rejeitadas. A primeira proposta foi justamente do Júlio Ribeiro, que se tornou a bandeira de São Paulo em 1888. Posteriormente a gente vai ter a bandeira do estado de São Paulo adotada com isso. E também a gente vai ter a bandeira do Antônio da Silva Jardim de 1890, que ela também foi rejeitada. A de José Maria da Silva de 1890, do Lopes Trovão de 1889. Ela até chegou a ser içada, mas ela foi substituída pela do Rui Barbosa, que também não foi aceita. E a gente vai ter também do Oliveira Valadão, de 1892, Eurico de Góes, de 1908, Venceslau Escobar, de 1908, e a gente também vai ter o Eurico de Góes tentando novamente, em 1933. Todas elas foram rejeitadas. A que foi aceita e a que a gente tem hoje. Bem, quais são as características da nossa bandeira? Em 11 de maio de 1992, ela vai ser imposta pela Lei 8.421. As posições dos 27 estados, da bandeira, eles são precisos, cada um representa os estados, e as estrelas ela tem 5 dimensões. As dimensões das estrelas são respectivamente de acordo com o seu grau de importância. As leis também, a palavra que a gente tem no meio da bandeira, ordem e progresso, ela vem de uma... ela vem de uma inscrição abreviada de um lema político positivista, que é justamente o lema político positivista de Auguste Comte. Hoje a gente entende que o positivismo ele já foi superado, pelo menos na academia, boa parte dos estudiosos já entende que o positivismo foi superado, mas ele foi de suma importância no período da independência, porque era uma escola que estava bastante em ascensão, e muitas dessas pessoas que participaram do golpe da República, eles eram positivistas. Então o positivismo ele teve bastante influência no golpe da República. Então, existem várias discussões por que esse lema continua aí, porque hoje a gente entende que o positivismo ele traz soluções simples para temas muito complexos, e ele não cabe mais em discussão. Pelo menos não deveria. Mas ele tá aí, ele teve sua influência, e ainda hoje a gente tem esse lema de ordem e progresso. Ele é resumido de um lema que é amor como princípio e ordem como base, o progresso como meta. E as cores? As cores, como eu já havia falado, as cores elas remetem à casa de Bragança e à casa do Dom Pedro I e da Leopoldina. A gente não teve nenhuma reforma, pelo menos eu não encontrei nenhum decreto que fale dos significados reais dessas cores que a gente tem hoje, se ela reflete outras ideias. Já havia até em alguns livros didáticos falando que que o amarelo é do ouro, o verde é mas não é oficial, não tem esse termo. A gente acredita mesmo que seja os mesmos motivos do qual ela era desde a coroa. A gente também tem outras bandeiras que, aliás, a gente tem o hino também que foi adotado, que é o hino da bandeira do Brasil, que ele tem como letra de Olavo Bilac, de 1865, ele viveu de 65 até 1918. E também a gente tem a música do Francisco Braga, que foi apresentada pela primeira vez em 1906.
A gente também vai ter uma bandeira naval. Vamos ter a bandeira naval e as bandeiras governamentais. A bandeira governamental que a gente tem primeiro, que é a bandeira do presidente. Depois a gente vai ter também uma bandeira do vice e a bandeira do ministro de Estado de Defesa do Brasil. A bandeira do Brasil, ela é um símbolo de patriotismo. Na verdade, todo mundo pode usar desse símbolo, instituições privadas e públicas. Como eu falei, é um símbolo de patriotismo. Não vamos confundir patriotismo com nacionalismo, ultranacionalismo, porque o patriotismo remete mais a símbolos. E o nacionalismo, o ultranacionalismo, que está até bastante discutido, que remete a subjugar as outras nações. E não é isso que o patriotismo prega, e não é isso que o patriotismo significa. Bem, existem alguns preceitos de como você tem que usar e como você pode usar. Recomendações, não é obrigado, até porque até agora a gente ainda vive numa democracia, nós não somos obrigados a nada. Então recomenda-se que a bandeira seja hasteada durante o dia e à noite ela seja retirada. Ela pode ficar à noite, sim, mas recomenda-se que tenha um feixe de luz em direção a ela, para que ela não fique no escuro. Geralmente ela é hasteada às 8 horas da manhã, que é o horário de pico, e ela é retirada às 6 horas. Tirando o dia da bandeira, que vai ter os rituais, geralmente esse ritual é feito por militares, no dia da bandeira ela é hasteada a meio-dia. Lembrando também que não recomenda-se que os civis eles se desfaçam da bandeira, rasguem ou joguem no mato. Quem tem que fazer esse ritual, que é até feito no dia da bandeira, os militares. Só eles devem queimar a bandeira. Quando várias bandeiras também são arteadas, a bandeira soberana, a bandeira do Brasil, ela tem que ser arteada primeiro e tem que ser a última a descer. E também é uma curiosidade que a bandeira ela fica hasteada pela metade, ela vai até o fim e volta pela metade, quando é decretado luto. E ela é amarrada com aquela fitinha preta que a gente já reconhece como símbolo de luto. A bandeira também ela deve ocupar um lugar de destaque. Isso pode mudar em algumas convenções internacionais, vai mudar de acordo com os códigos da bandeira. E é isso. Também tem uma forma de se dobrar a bandeira. Eu tava lendo, eu fiz uma bandeirazinha assim bem simbólica, para vocês verem como a gente deve dobrar a nossa bandeira. Primeiro você vai dobrar ela no meio, ela tá aqui, dobra ao meio. Depois a gente dobra ao meio de novo e as laterais, começando pela direita. Ela vai ficar assim com o símbolo aparecendo. Eu espero que vocês tenham gostado dos próximos vídeos. Se vocês gostaram da ideia, dê um joinha. Se vocês querem preferência de outros vídeos, outros temas, se vocês quiserem também me seguir no Instagram para me dar dicas de vídeos, eu ia gostar muito. Obrigada!